Olá pessoal, então vamos para a aula 6, que é a última aula de termodinâmica. Nessa então vamos abordar os balões de energia e integração de sistemas. Então nós abordaremos ciclos termodinâmicos, vamos explicar um ciclo de geração de potência e um de refrigeração e os processos abertos. Então ao final dessa aula vocês serão capazes de entender os fundamentos dos ciclos termodinâmicos para a geração de potência e também de refrigeração, aplicar os principais conceitos vistos até então em processos de interesse de engenharia, realizar análises e balanços de massa e energia nesses processos, que são vários equipamentos integrados, e determinar os parâmetros de desempenho. Então, até o momento, nós exploramos cada equipamento de maneira separada. Frequentemente, os engenheiros e engenheiras têm que combinar vários componentes, vários equipamentos para atingir um objetivo. E para isso, sempre existe a restrição econômica, né? Esse processo tem que ser eficiente, de forma que o custo total seja mínimo. Custo total, então, custo entre o projeto, a instalação do equipamento e também a operação. Seriam os custos, por exemplo, de aquecimento e resfriamento. Essa atividade, então, pode ser denominada como integração de sistemas. E as plantas de geração de energia e ciclos de refrigeração são alguns exemplos destes sistemas integrados. Então, começando com o ciclo termodinâmico, um ciclo de potência. Então, esse é um exemplo bem interessante de integração de sistemas. O ciclo termodinâmico, relembrando, o estado inicial do fluido de trabalho vai ser restaurado ao final do ciclo. Então ele sofre um processo, passa por diversos estados, mas o estado final é igual ao estado inicial. Então vamos considerar o ciclo de Rankine para geração de potência. Então temos aqui que no 1, por exemplo, temos o fluido de trabalho aqui, vapor d'água. Então o fluido passa por uma turbina, gera potência. O fluido que sai, já com a entalpia extraída para geração de potência, ele passa por um condensador, é bombeado de volta, onde é reevaporado para formar vapor. Então, explicando em mais detalhe, nós trabalhamos então com o ciclo de potência, trabalha com água. Então, no 1, o vapor superaquecido vai ser expandido na turbina e vai produzir potência. Então, aqui, comparando, fazendo o esboço do processo no diagrama TV, o fluido entra como vapor superaquecido, então ele está nessa região do diagrama, é expandido na turbina, extraindo potência. Então ele forma lá na saída da turbina, normalmente uma mistura com título alto. Uma mistura saturada com título alto, a pressão baixa. Essa mistura líquido-vapor proveniente da turbina, então ela é caminhada por um trocador de calor, que vai condensar e formar um líquido saturado. Então aqui tem que ter uma fonte para resfriar o fluido que está passando. Então vai ter uma retirada de energia do ciclo como um todo, utilizando o nosso ciclo como nosso sistema, nosso volume de controle seria todo o ciclo. Por exemplo, que uma água de refrigeração, que pode ser, por exemplo, obtida a partir de um rio ou de outra parte do processo. Então entra uma água fria, retira energia e condensa o fluido de trabalho. Então, saindo então na corrente 3, água líquida, normalmente na condição saturada. Daí ela é bombeada de volta ao evaporador. Então, do estado 3 para o 4, ela sofre uma leve compressão aqui, então forma um líquido subresfriado. Então, esse líquido subresfriado entra no evaporador, onde é formado novamente o vapor para ser expandido na turbina, o vapor superaquecido. Então, no 4 para o 1, o fluido sofre todo esse processo aqui. Primeiro ele é aquecido até saturar, depois ele é evaporado e superaquecido. Então, aqui no evaporador, nós precisamos de uma fonte externa de energia, por exemplo, uma fornalha, para queimar um combustível, e esse calor proveniente da queima é utilizado então para evaporar essa corrente de água, formando vapor superaquecido. Então, a potência líquida, que é um parâmetro importante da planta, é a diferença entre a potência de saída e a potência de entrada. Aqui o módulo, porque utilizando
a convenção, se nós fizermos o balanço direto, esse valor que já dá negativo, aí ele acabaria somando aqui, não faria sentido. Então, pega o valor absoluto dessa potência consumida. Nós temos aqui então potência extraída na turbina, então seria W de saída, né? W da turbina, e entrada na bomba. Outro parâmetro importante é a eficiência do ciclo, já que o ponto principal aqui de extração é a turbina, ela precisa de um vapor superaquecido. E de onde vem, né, esse vapor superaquecido? Da evaporação. Então, a eficiência do ciclo é dada pela potência líquida dividida pela entrada de calor necessária para gerar esse vapor. Então, nosso parâmetro aqui, o eta, a eficiência do ciclo vai ser a potência líquida pela quantidade de calor que foi introduzida pela fonte externa. Então, a quantidade de calor consumida, a taxa, né, de calor consumida, já que estamos trabalhando com equipamento, com os equipamentos com escoamento. Então, podemos reescrever assim, né? A eficiência vai ser o saldo entre potência extraída e consumida dividido pela taxa de calor necessária para gerar aquele vapor. Daí aqui mudando para um ciclo agora de refrigeração, o processo também tem que operar em ciclo. Então vamos considerar que o ciclo ideal de refrigeração por compressão de vapor. Aqui são utilizados fluidos refrigerantes, por exemplo, o R134A ou R22, são utilizados como fluido de trabalho. Na aula 5 nós vimos lá que quando um fluido refrigerante sofre um estrangulamento, né, uma expansão, a queda de temperatura dele é muito grande, então ele gera um efeito de refrigeração legal, por isso que ele é utilizado nesse tipo de ciclo. Então eles apresentam baixa temperatura de saturação, dessa forma é possível atingir valores negativos, controlando então a pressão no escoamento. Então aqui, de novo analisando um diagrama TV, o fluido refrigerante na condição de vapor saturado, que é o fluido 1, a baixa temperatura, ele é comprimido. Então aqui no compressor, há então um consumo de energia, tem uma entrada de potência aqui. Ele é comprimido até o estado 2. Esse fluido 2, então, ele é totalmente condensado. Então ele é condensado até atingir a condição de líquido saturado, condensado pela transferência de calor para o ambiente, através de um trocador de calor. Esse líquido, então, na condição de saturado, ele passa por uma válvula de estrangulamento, então sofre aquela queda de pressão, consequentemente uma queda de temperatura. E aí ele forma uma mistura líquido-vapor na condição de temperatura baixa, né? A principal característica do fluido do refrigerante é que quando ele está pressurizado, né, ele é expandido num equipamento de estrangulamento. Então ele é expandido, cai a pressão, cai a temperatura também. Dessa forma, ele atinge então uma temperatura muito baixa. E essa temperatura baixa ela vai estar normalmente em contato por um trocador de calor com o espaço que você quer refrigerar. Por exemplo, numa geladeira, todo aquele espaço interno dela vai estar em contato com esse fluido. Se vocês olharem atrás do equipamento, tem um trocador de calor de serpentina atrás. Então, como aqui, por exemplo, vai estar menos 20 graus, menos 30 graus, o espaço refrigerado que está frio em relação ao ambiente, mas ele está ainda acima da temperatura do fluido de trabalho. Então, ele fornece energia para evaporar essa mistura. Consequentemente, como o calor é retirado do espaço refrigerado, esse espaço fica então, né, dessa forma mais frio, sofrendo então esse efeito de refrigeração. Então essa mistura líquido-vapor vai receber calor aqui desse espaço, consequentemente abaixa a temperatura do espaço refrigerado e vai então ser reciclado para o estado 1, voltando a ser o vapor saturado. De novo passa novamente pelo ciclo. Como o principal objetivo desse tipo de ciclo de refrigeração, né, essa retirada de calor desse espaço definido, do espaço de refrigeração, o parâmetro de desempenho, chamado de beta, é dado pela razão de calor que ele conseguiu remover, esse QF, a taxa de calor que ele conseguiu remover, pela entrada de potência, que o compressor aqui é o único equipamento que está utilizando uma fonte de energia externa, uma potência externa. Aqui só um parênteses,
O beta normalmente é também indicado como COP, que é Coefficient of Performance em algumas referências, mas são equivalentes. Então o beta é definido taxa de calor removida do espaço refrigerado, né, taxa de calor à temperatura fria, pela potência consumida para gerar esse efeito, ou seja, potência do compressor. Então aqui o Q, E, né, a quantidade de calor que entra no ciclo, né, utilizando novamente, considerando no ciclo o nosso volume de controle, o QE, que é igual ao QF, né, a taxa de calor da corrente fria é a mesma taxa de calor que entra, e WE, a potência do compressor. Vamos então analisar um exercício aqui para entender melhor esses conceitos. Considerar a planta de geração de vapor, ela está operando em estado estacionário, com água como fluido de trabalho. Os dados relevantes são fornecidos na figura, isso é, as propriedades termodinâmicas lá que caracterizam os estados. A vazão máxima de água é 109 kg por segundo. Os efeitos de energia cinética e potencial são desprezíveis, e os equipamentos podem ser considerados bem isolados, ou seja, não há calor, não há perda de calor para a vizinhança, não tem dissipação de calor para a vizinhança. Determinar a potência produzida pela turbina, a potência líquida produzida e a eficiência térmica da planta, e a vazão máxima de água de resfriamento necessária ao condensador. Então temos aqui, né, o vapor a 100 bar, 520 graus Celsius sendo expandido na turbina, produzindo potência. Ele sai a 008 bar, com título de 90%, caminhado para o condensador. O condensador vai retirar calor, né? Entra com água a 20 graus, sai a 35. Dessa forma ele condensa todo esse vapor ao líquido saturado, considerando aqui a pressão a mesma. O líquido saturado é então bombeado de volta para o evaporador. No caso ele é recomprimido, né, de 008 bar até 100, onde ele entra no evaporador e recebe calor de uma fonte externa, voltando a ser vapor d'água a 100 bar, 520 graus Celsius, para ser expandido na turbina. Então temos que determinar a potência da turbina, potência líquida, eficiência da planta e a vazão máxima da água de resfriamento. Hipótese regime permanente, os efeitos de energia cinética e potencial desprezíveis, os equipamentos estão isolados. Então, pelo regime permanente, podemos partir do balanço de massa no circuito do fluido de trabalho, ou seja, a gente olhar para o circuito, né, 1, 2, 3, 4, o vapor d'água vai estar ali. Em cada equipamento, né, ele entra e sai, cada equipamento tem uma entrada e uma saída. Portanto, seguindo aqui o fluxo, né, o caminho do fluxo do vapor, 1 passa para o 2, passa para o 3, passa para o 4, volta para o 1. Então as vazões são iguais, igual a 109 kg por segundo. A potência produzida pela turbina vai ser obtida pelo balanço de energia. Estou considerando o volume de controle só a turbina, nós temos turbina isolada, efeitos de energia cinética e potencial desprezíveis. Portanto, o trabalho da turbina, a potência da turbina vai ser vazão máxima, diferença de entalpia, H2 menos H1. Aqui só invertendo para tirar o sinal negativo. Temos então a equação 1. Então, para determinar a potência, a gente precisa saber caracterizar os estados 1 e 2, né, e obter a entalpia de uma tabela de vapor. Então, estado 1, vapor d'água 100 bar 520 graus Celsius. Pela tabela de entrada por pressão, a 100 bar eu tenho temperatura de saturação 311,1 graus Celsius. Portanto, como T1 está acima da temperatura de saturação, vou ter vapor superaquecido. Então, a tabela de vapor superaquecido para pressão de 100 bar, a 520 graus Celsius, eu tenho uma entalpia de 3.425,1 kJ por quilo. Na saída eu tenho uma mistura líquido-vapor saturada, a 008 bar. Portanto, como está saturado, só a informação apenas da pressão já é suficiente. Então, entrando pela tabela, entrando com a pressão na tabela de vapor, a 0,08 bar, tem uma mistura. Então, ponderando
entalpia do líquido. Título de 90% em entalpia de vaporização. A entalpia 2, no estado 2, vai ser 2.336,67 kJ por quilo. Dessa forma, então, voltando à equação 1, com todas as informações, nós podemos calcular a potência produzida pela turbina. Então, fazendo o cálculo, temos 118.638,87 kJ por segundo. Lembrando que kJ por segundo é equivalente a quilowatts. Sabendo, então, a potência da turbina, nós podemos ir para frente aqui e avaliar o trabalho líquido e a eficiência térmica dela. Lembrando que o trabalho líquido é a taxa de trabalho que entra menos a taxa de trabalho que sai, ou seja, a potência da turbina menos a potência da bomba. Já a eficiência é o trabalho líquido pela quantidade de calor, pela taxa de calor adicionada no sistema. Então nós temos que aplicar os balanços de energia na bomba e no evaporador, já que a bomba vai fornecer a potência consumida na bomba, e no evaporador, pelo balanço, né, nós conhecemos aqui o estado 4 e o estado 1, qual é a quantidade, qual é a taxa de calor necessária para evaporar um líquido a 43 graus, saturado, até vapor superaquecido 520 graus Celsius. Começando então pelo balanço de energia na bomba, o equipamento está isolado, efeitos de energia cinética e potencial desprezíveis, portanto, a potência da bomba vai ser a vazão máxima e a diferença de entalpia final, estado 4, menos inicial, estado 3. Ou seja, para omitir aqui o sinal negativo, só inverter as entalpias. Nossa equação 2. Já para o evaporador, fazendo o balanço para a corrente de corrente de água, equipamento não possui eixo e os efeitos novamente de energia cinética e potencial desprezíveis. Então a taxa de calor que entra é igual a vazão máxima, entalpia final do vapor superaquecido menos a entalpia de entrada como líquido comprimido. Então, para resolver as equações 2 e 3, equação da potência da bomba e da taxa de calor do evaporador, nós precisamos saber das entalpias específicas nos estados 1, 3 e 4. Entalpia 1 nós já temos do item anterior. No estado 3, nós temos líquido saturado a 0,08 bar. Então, aproximando o líquido... aqui, na verdade, né, o líquido já está saturado a 0,08 bar. Então, é simplesmente pegar o valor da tabela aqui, tabela entrada por pressão, 0,08 bar, a entalpia do líquido é 173,88 kJ por quilo. Já no estado 4, nós temos líquido subresfriado a 43 graus Celsius. Aí sim, nesse caso aqui, nós podemos aproximar o líquido subresfriado para um líquido saturado nessa temperatura. A tabela tem 40 e 45, não tem os 43 graus Celsius. Então, dessa forma, vou fazer uma interpolação entre 40 e 45 e entalpia 167,57 até 188,45. Fazendo então uma interpolação linear, a 43 graus Celsius, a entalpia do líquido no estado 4 vai ser 180,1. Então, listando todas as informações, vazões máximas e entalpias específicas, podemos então determinar a potência de bombeamento, que ela vai ser dada por menos 677,98 kW. Aqui o negativo, né, porque a potência fornecida ao sistema, conforme a convenção. E o calor adicionado no evaporador será a diferença de entalpia no estado 4 no estado 1 para o estado 4. Dessa forma, a quantidade de calor, a taxa de calor necessária é 353.705 kW. Uma taxa de calor bem alta. Então, a potência líquida é dada pelo saldo entre a potência extraída da turbina e a potência consumida pela bomba. Temos então 117.950
117,9 kW, ou 117,9 MW aproximadamente. Já a eficiência da planta vai ser dada então por essa potência líquida dividida pela taxa de calor necessária ao evaporador. Dá 0,3335, ou seja, eficiência de 33,35%. Para finalizar, qual é a vazão máxima de água necessária para resfriar o vapor que sai da turbina e condensar ele até líquido saturado? Então, aplicando o balanço de massa no condensador, a gente vai definir fluido quente, o vapor, que seria a corrente 2, 3, e o fluido frio, água de resfriamento. Então, as duas correntes possuem uma entrada e uma saída, um trocador de calor comum. Então, temos a vazão máxima do vapor fornecida, 109 kg por segundo, e a vazão do fluido frio, é o que nós queremos determinar. Então, considerando o volume de controle todo o condensador, o balanço de energia vai ficar, considerando que está isolado, que o que é nulo, não há eixo, e efeitos de energia cinética potencial desprezíveis. Então, para o trocador de calor, somatório da entalpia total de entrada é igual ao somatório da entalpia total de saída. Então, aqui temos, de entrada, vazão do vapor no estado 2 e do fluido frio da água de resfriamento na entrada, 20 graus Celsius. E na saída temos o líquido saturado no estado 3 e água de resfriamento na saída, a 35 graus Celsius. Então, o H2 e o H3 nós já temos, dos itens anteriores. E falta determinar a entalpia específica da água de resfriamento. Então, normalmente essa água é uma água subresfriada. Nós podemos aproximar a entalpia delas para a entalpia da água saturada à temperatura. Então, por exemplo, na entrada, a entalpia do líquido saturado a 20 graus Celsius e na saída a 35 graus Celsius. Então, da tabela A2, 20 graus, nós temos a entalpia específica do líquido da água saturada 83,96 e na saída, 35 graus, o valor de 146,48 kJ por quilograma. Colocando todas as informações então no diagrama e agrupando por corrente, nós temos essa expressão, a quantidade de calor, a taxa de calor do fluido frio é igual à taxa de calor cedida pelo fluido quente, isolando então a vazão máxima da corrente fria. Passo essa diferença aqui dividindo. E agora substituir os valores. Então a vazão máxima da corrente fria vai ser 109 kg por segundo, multiplicado pela razão então de entalpia do vapor, dividida pela diferença de entalpia da água de resfriamento. Então aqui em cima dá negativo, aqui embaixo também dá negativo. Nossa vazão será positiva, faz sentido, Então a vazão máxima da água de resfriamento, ou seja, da corrente fria, é 3.758,67 kg por segundo. Essa é a quantidade de água líquida de resfriamento necessária para fazer esse serviço então de transformar vapor saturado, 90% de título, em líquido saturado. Como comentários finais, temos aqui que a potência produzida no ciclo é relativamente grande, então 118 MW. No entanto, a eficiência não é tão alta, em torno de 33%. Isso devido à taxa de calor necessária ser bem alta para a geração de vapor. O consumo de água de resfriamento também é relativamente alto, então é aproximadamente quase 3.800 kg por segundo de água para 110 kg de vapor. Isso ocorre porque o ΔT considerado lá no trocador é bem pequeno, é relativamente pequeno, é 15 graus Celsius. Então entra 27 a 35, então a quantidade de água necessária acaba sendo bem alta. Então, como sugestão, fica aí o exercício adicional, que seria recalcular a vazão de água de resfriamento necessária para o condensador, considerando agora que a água está entrando a 20 graus, só que ela está saindo a 60 graus, ou seja, o ΔT aumentado para 40, ao invés de apenas 15 graus Celsius.
Então, finalizar a primeira parte dessa aula aqui. Depois, na segunda parte, nós finalizamos então o tópico de termodinâmica, vendo os processos integrados só que na forma aberta, sem ser processo em ciclo. Então, até mais.